Olá, meus amores, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e eu vim aqui nesse vídeo responder a uma pergunta de vocês, que é o que é o hiperaldosteronismo? Pode parecer um nome esquisito para quem nunca ouviu falar, mas várias pessoas fizeram essa pergunta para mim no vídeo que eu fiz sobre a glândula adrenal. E, na verdade, a aldosterona é um dos hormônios produzidos nessa glândula adrenal. E esse hormônio, ele é responsável pela manutenção da nossa pressão arterial, ou seja, ele é responsável por manter a pressão normal. Vou explicar melhor sobre ele e vou explicar o que é o hiperaldo para tentar ajudar vocês a elucidar melhor isso, tá? Então, a gente já tem aqui um vídeo no canal falando sobre a glândula adrenal e seus hormônios. E eu também tenho um outro vídeo aqui no canal falando sobre a hipertensão endócrina, ou seja, pressão alta, gente. A maioria dos casos não tem uma causa específica. Está relacionado com genética, né, com predisposição familiar, com hábitos de vida. A grande maioria dos casos de pressão alta tem a ver com predisposição pessoal. Mas existem alguns casos que pode ter a ver com doenças. E esses casos a gente chama de hipertensão secundária, secundária a alguma doença. E quando é esse o caso, a gente identificando a doença, a gente tratando a doença, a pressão alta reverte e a pessoa pode inclusive ser curada da hipertensão, tá? Por isso que sempre que a gente tem um quadro de pressão alta que não é o mais clássico, então o clássico da pressão alta são aquelas pessoas, né, na faixa dos 50, 60 anos de idade, começa com uma pressãozinha de 14/9, vai subindo devagar, a pessoa geralmente tem outras questões, então tem ou fuma, ou tem história na família, ou está acima do peso, ou é muito estressado. Então, assim, existem esses fatores que a gente sabe que desencadeiam a hipertensão essencial, que é essa que é a mais comum. E quando a pessoa geralmente está fora, quer dizer, não combina com essa história, a gente começa a pensar que podem ter outras causas da hipertensão. Então, quando a pressão alta começa, ou a pessoa já muito idosa, ou a pessoa muito jovem, ou quando ela já começa com níveis muito altos de pressão, ou quando essa pressão alta vem junto com muitos sintomas, então palpitação, tontura, desmaio, o coração, alterações no coração, a gente tem que começar a pensar em outras causas que não a hipertensão essencial. E aí é que entram as diferentes causas. Então eu estou fazendo um resuminho do que eu falei no vídeo de hipertensão endócrina, tá? Eu sugiro que você assista esse vídeo para você entender um pouco melhor. E uma das causas hormonais de pressão alta é o hiperaldosteronismo, justamente porque esse é um dos hormônios responsáveis por manter os níveis de pressão normal. Então, só para vocês entenderem, né, o que é a pressão? A gente tem o nosso vaso sanguíneo e o sangue está passando dentro dele. E para que o sangue consiga passar, como num cano, como no encanamento de uma casa, ele precisa vir com uma certa pressão, porque se ele não tem pressão, ele não chega nos órgãos para levar aí o alimento, o oxigênio que os órgãos precisam, tá? Então, essa pressão é responsável por impulsionar o sangue e fazer ele circular, certo? Porém, a gente tem que ter uma pressão que é mínima e uma pressão que é máxima. A gente não pode ter pressões muito acima disso ou muito abaixo disso, porque abaixo disso o sangue não tem força suficiente para chegar e acima disso a gente pode começar a ter lesão, ou seja, machucar esses vasos sanguíneos, tá? Além de outras questões. Então, por exemplo, o coração, que é o órgão que bombeia esse sangue, se a pressão está muito alta, ele também começa a se prejudicar. Os rins, que é o órgão que filtra o sangue, também pode se prejudicar. E entre outras questões que eu já falei no outro vídeo, tá? Então, para manter essa pressão dentro do normal, assim como todas as outras funções do corpo, geralmente a gente tem hormônios que regulam essa pressão. Então, existem hormônios que regulam a pressão do ponto de vista de capacidade de contração do coração, de força de contração do coração. Por exemplo, a adrenalina. Então, a adrenalina é um hormônio que ajuda no controle da pressão. A adrenalina também age na questão do tônus desse vaso, do quanto que ele aperta, do quanto que ele relaxa. Mas, e eu vou falar um pouquinho sobre a adrenalina e sobre esses outros hormônios como uma outra causa de hipertensão secundária, tá? Mas a gente tem hormônios que controlam a pressão por conta da composição do sangue. Então a gente sabe que o sódio, ele é muito importante para a manutenção da pressão, porque o sódio, ele tem a capacidade como um ímã de trazer água junto com ele. Então, para que a gente mantenha a água dentro do vaso, né, o sangue aquoso, a gente precisa ter sódio, além de outros componentes.
E a aldosterona é esse hormônio produzido na suprarrenal, nessa glândula que fica em cima do rim. Ele regula o quanto de sódio tem no nosso sangue. Ou seja, quando a pressão começa a cair, ele faz com que o corpo absorva mais sódio, não deixa perder sódio pela urina, para a gente conseguir manter esse líquido dentro do sangue e não deixar a pressão cair. Essa é a principal função da aldosterona. Por outro lado, quando a gente come muito sódio, quando a gente come muito sal, a aldosterona tende a cair. Esse balanço do sódio no corpo e da quantidade de água no corpo é regulado por diversos hormônios, mas principalmente pela aldosterona. E o que é o hiperaldosteronismo? É uma doença geralmente causada por um tumor, que na maioria dos casos é benigno, não é câncer, tá? Mas é um nódulo na suprarrenal, onde a produção desse hormônio começa a não responder aos níveis de pressão e aos níveis de sódio. Ou seja, por mais que você coma sódio, por mais que a sua pressão esteja alta, o tumor ele não diminui a produção hormonal, muito pelo contrário, ele fica jogando hormônio o tempo todo no sangue. E isso faz com que a pressão fique alta o tempo todo. E a nossa pressão, ela tem que ter momentos em que ela sobe um pouco, tem que ter momentos que ela baixa um pouco, porque isso faz parte do viver, isso faz parte do funcionar. Então, quando a gente está fazendo exercício, a pressão tem que ser um pouco mais alta. Quando a gente está dormindo, ela tem que ser um pouco mais baixa. E essa regulação é feita justamente vamos dizer assim, pelo orquestrar desses hormônios. É muito bonito de se estudar isso, tá, gente? Mas quando a gente tem um tumor, mesmo não sendo câncer, tá? Então, assim, eu já expliquei para vocês em outros vídeos que tumor não é sinônimo de câncer. Tumor é um grupo de células que funciona sozinho, muitas vezes cresce sozinho, sem ter mais essa regulação pelos mecanismos do corpo. E pode ser câncer, ou seja, espalhar, crescer, invadir, dar metástase, ou às vezes não é câncer, ou às vezes ela está só ali, como é, por exemplo, o tumor de hipófise que eu falei para vocês num dos últimos vídeos, tá? Então, o hiperaldo, gente, ele é um tumor da glândula adrenal que produz esse hormônio aldosterona o tempo inteiro, e esse hormônio ele não diminui mesmo que a pessoa coma sódio, mesmo que a pressão já esteja alta, que é o que acontece normalmente quando a pessoa não tem o tumor. E justamente por isso, por a pressão estar alta o tempo todo, uma das manifestações do hiperaldo é a pressão alta, claro, né? Vocês já devem imaginar. Mas uma outra manifestação importante é você começar a prejudicar o seu coração. Então o coração ele tem que fazer muita força para bombear o sangue contra uma pressão muito alta. Você também começa a prejudicar os rins, porque esse rim ele começa a receber esse sangue numa pressão muito alta, ele não consegue filtrar direito. Isso pode trazer uma série de consequências. E é uma pressão que não responde muito bem aos remédios de pressão, justamente porque esse hormônio está sendo produzido ali a toda e o remédio não dá conta de segurar. Os remédios de pressão, eles são muito bons para a hipertensão essencial. Quando a hipertensão secundária, isso também é um sinal de hipertensão secundária, né? Você dá remédio, dá remédio, dá remédio e a coisa não funciona. Então, meus amores, quando a pressão é alta demais, quando você já tem lesão nesses órgãos-alvo, que a gente chama, né, coração, rim, retina, quando não responde muito bem ao remédio, né, quando o negócio é muito sério, a gente precisa pensar no hiperaldo como um diagnóstico diferencial. E a gente tem visto que conforme as pessoas estão pensando mais nisso, conforme até as próprias técnicas de laboratório, né, de dosagem desses hormônios no sangue está sendo cada vez mais tecnológica e cada vez mais, enfim, modernizada, a gente está fazendo cada vez mais diagnóstico de hiperaldo. E essa doença era uma condição que era considerada muito rara antigamente e que hoje a gente está vendo que está cada vez mais sendo diagnosticada. Então, eu queria que, se você se identificou com algum desses sintomas ou se você conhece alguém que tenha algum desses sintomas, vai procurar um médico, de preferência um médico endocrinologista, para fazer essa investigação, tá? Não deixa de compartilhar esse vídeo com quem você acredita que vai se beneficiar desse conteúdo. É muito importante a gente levar informação para as pessoas para que elas possam se ajudar no momento desse diagnóstico, tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou confuso, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer aí um segundo vídeo respondendo perguntas. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal se você está no YouTube, me seguir aqui no Instagram se você está no Instagram, para ajudar o crescimento e para ajudar que esse conteúdo seja distribuído para mais pessoas. Eu acho muito importante as pessoas saberem que pressão alta pode ter uma causa potencialmente curável, tá, gente?
E não deixe de conversar com o seu médico. Não adianta vocês colocarem resultado de exame para mim aqui nos comentários ou no inbox, no direct, porque eu preciso de exame físico, precisa de uma série de outros exames, precisa de uma avaliação bem mais completa do que só um resultadozinho de exame no comentário. Então eu sempre sugiro que vocês conversem com o seu médico, procurem um médico endocrinologista para essa avaliação. Alguns médicos cardiologistas também fazem esse tipo de avaliação, então se não tem endocrinologista na sua cidade, provavelmente vai ter um cardiologista para te ajudar, tá bom, meus amores? E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado. Dá esse feedback aqui pra mim que eu vou ler os comentários de vocês, eu vou adorar saber o que vocês acharam, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo bem grande pra vocês. Tchau, tchau!